Aos 29 dias do mês de março da era de 1693 anos, nesta igreja de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais, por despacho desta petição, se juntou o povo todo desta vila, e pelo capitão dela lhe foi perguntado, que todos lhe responderam em voz alta, que lhe queria-se justiça, para com isso ver se evitavam os muitos desaforos que nela se faziam. O que vendo o dito capitão era justo. O que pediam lhe respondeu, que nomeassem 6 homens de sã consciência, para fazerem os oficiais que haviam de servir, o que logo nomearam, para com o dito capitão povoador, fazerem eleição. E como assim houveram todos por bem se assinarem, comigo, Antônio Rodrigues Seixas, em falta de escrivão, que o escrevi. Eu já fui muito feliz, vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear. Todo dia eu aboiava na porteira do curral. Vaca estrela, foi pro mar. Além de uma parte da fazenda Boqueirão, o bairro do Xaxim era formado por uma área ocupada por descendentes de italianos, desde o final do século XIX, além de alguns colonos poloneses e alemães. Aquela estrada ali moravam só italianos, sabe? Aquilo era colônia italiana. E nós éramos colônia alemã. Por isso demorou até que nós nos aproximamos. Eles ainda falavam bastante o italiano e nossa gente o alemão, sabe? A denominação Xaxim advém da utilização da planta do mesmo nome para demarcar não só a fazenda Boqueirão, como também as outras propriedades da região. E ali também moravam os italianos, muitos eram leiteiros também, ou eram também agricultores, sabe? Por 22 contos e 500 réis, Max Auser comprou 150 alqueires na região, criando nestes campos um matadouro, conhecido como Charqueada dos Auser. Estas terras foram vendidas no início dos anos 50 para a Companhia Urano de Capitalização, que as loteou, iniciando o povoamento do bairro, com destaque para a Vila São Pedro. Em 1933, outro fato de extrema importância ocorreu para os atuais destinos do Xaxim, a chegada dos colonos menonitas. Assim como os primeiros imigrantes italianos que chegaram ao Xaxim no início do século, os menonitas desenvolveram a criação de gado e extração de leite, que abastecia a cidade. E ali era o lugar mais alto. Os primeiros menonitas da nossa comunidade vieram para cá em 32, alguns, em 34 veio um grande número, compraram o terreno da Companhia Territorial do Boqueirão. Em 35, ali vieram então, para se estabelecer umas 50 famílias, e nós viemos em 37, compramos o 108 alqueire lá de Josina Martins, e ali então se estabeleceram 40 famílias. Isso era o começo da comunidade menonita. O lazer da comunidade, basicamente, era a corrida de charretes, que acontecia na estrada do Xaxim. Praticamente todo domingo havia um desafio. Aquela estrada era bem melhor, porque não era tão baixo, não era banhado, e nós do Xaxim fomos para a cidade por aquela estrada da Vila Guaíra, depois descemos lá, porque a estrada era bem melhor, sabe? A solidariedade da comunidade fez surgir em 1933 a Sociedade Operária Beneficente 5 de Julho, data em que amigos de Ernesto Valle reuniram-se em um baile para juntar dinheiro para o amigo que adoecera. A Companhia Territorial Boqueirão foi fundada em 1933 pelas famílias de Vítor Ferreira do Amaral e Alexandre Gutierrez, que haviam comprado, em 1910, as terras da Fazenda Boqueirão, que tem seus primeiros registros no ano de 1856, como propriedade do coronel Manuel Ferreira. Porque achamos, nós
éramos agricultores e ali tinha um bom mercado para leite e nós então tentamos de fazer a nossa existência como a leiteria, sabe? A fazenda fora usada pelas famílias por mais de 20 anos como local de férias, até criarem a cooperativa, com o objetivo de lotear a área. Bom, era bastante banhado, mas era alto do Boqueirão, mas para cima do quartel, 3 quilômetros para o norte. E ali era o lugar mais alto, era um campo aberto e era bastante molhado, banhado. Nós fizemos diques aí para drenar a água. O nosso lugar era mais alto para Xaxim, ali tinha uma boa parte do terreno, era mato. A Companhia Territorial do Boqueirão doou uma área à Fazenda Nacional, com a condição de se construir um estabelecimento militar e a realização pelos soldados do Regimento da Abertura do prolongamento da Avenida Marechal Deodoro, que na época acabava no asilo Nossa Senhora da Luz. Hoje a Avenida Marechal Floriano era um banhado medonho, sabe? E tinha alguns anos que chovia muito, era triste ali. A construção do canal Belém e a drenagem da área sanavam as constantes cheias, mas o isolamento da área era ainda um grande problema. O prolongamento da Marechal Floriano foi um facilitador da locomoção dos moradores e do desenvolvimento do bairro. Nós compramos vacas e tiramos leite, vendíamos o leite, engarrafamos em casa até 100, 200 litros de leite naquele tempo, mas com mesmo um carinho, puxado o cavalo. No início da década de 50, o bairro já possuía uma intensa atividade econômica, a se destacar, além da cooperativa mista do Boqueirão, o armazém do Seu Paulo, propriedade de Paulo Augusto, que instalou de frente ao quartel o primeiro armazém e pensão da região. 12 anos mais tarde, ele instalou o primeiro posto de gasolina do bairro. Então o quartel abriu uma estrada do quartel para o Salgado Filho. Foram para lá. Mas como era longe, então o quartel lá começou a melhorar a estrada, colocar saibro ali e a companhia Aura, porque a gente fazia as valetas, drenar, e aí, quando foi vendido, logo foi um desenvolvimento grande. Outro estabelecimento marcante na região, a Casa Blumenau, da família Heinrich, foi aberta no final da década de 40. Era um cemitério particular. Então a prefeitura diz, nós também estamos procurando, vocês podem ficar com a sua parte, nós vamos aumentar agora e fazemos agora um cemitério municipal. Adquirida no final do século XIX pela família Auer, as terras limitavam-se com a Fazenda Boqueirão, e esta proximidade fez com que seu desenvolvimento acompanhasse o bairro vizinho. De lá do Boqueirão até o asilo, onde começa tinha só 4 casas. Tinha aquela aularia do Hauer, e mais tinha um bar que chamavam de Cara Sujo. Nada mais tinha ali naquela região. Era tudo campo, né? Não tinha nada. Tinha Marechal, uma casa aqui, outra lá. Era bem... Não existia luz elétrica. É mais perto ali, não sei se você conhece ali, a passarela ali. Ali era um lago também, onde que é o Hospital Pinel também. A gente passava, a gente levava pedras, a minha mãe... Já era criança, né? Levava pedras para passar, assim, porque era banhada, afundava. Hoje em dia é o Hospital Pinel ali, na passarela. O loteamento de uma parte da área é realizado no início do século XX. Lembramos que não tinha nada ali, nada. Pois era um banhado, ninguém queria morar lá. Até que finalmente abriram valetas e para drenar não havia meio. E nós só lembramos ali, era aquele banhado, esse barro preto, onde a gente encalhava.
Em 1948, Antônio Auer autoriza o loteamento da margem esquerda da Marechal Floriano, até o rio Belém. Naquele tempo, se alguém falou que isso aqui um dia seria uma das avenidas principais, ninguém poderia adivinhar isso aqui. Da nossa gente tinha a primeira linha de ônibus, do Boqueirão para a cidade, mas ônibus velho e depois os buracos não aguentou, sempre ficou na rua, quebraram as molas e tudo isso aqui. Terminou a festa. Você pagava a passagem, mas nunca sabia se ia chegar na cidade. Nossa, foi um evento, né? Fizeram assalto na Marechal, assim, aí começou os loteamentos, né? O bairro foi crescendo, fizeram cinema na Vila Auer, onde que as casas pernambucanas era o Cine Oásis da Vila Auer, onde todo mundo se reunia, né? Era uma vila, né? Então todo mundo se reunia, se encontrava, né? Era um ponto de encontro. A eletrificação chegou ao bairro na década de 50 e o transporte coletivo na década de 60, quando Manuel Miranda, primeiro morador da região da Passarela, construiu uma cobertura para os passageiros do ônibus, que ali fazia seu ponto final. Era a linha Boqueirão, e o local ficou conhecido como Ponto do Miranda. Santa Rita, nossa, era uma capela de madeira, né? A minha mãe trabalhava de zeladora na igreja, lá era uma capelinha. Hoje em dia é o Santuário Santa Rita de Cássia. Foi muito importante na formação, né? Da vila. Era bastante frequentada, a gente de família católica sempre estava lá, né? Se conhecia, era um ponto de referência, né? Próximo ao centro da cidade, a região do bairro do Parolim tem seus primeiros registros no final do século XIX, quando pertencia ao Dr. Joaquim Inácio Silveira da Mota. Mais tarde, estas terras foram adquiridas pelos irmãos italianos Bortolo, João e Antônio Parolim, que haviam chegado ao Brasil com o pai em 1880. Numa área aproximada de 100 alqueires, os irmãos Parolim desenvolveram a lavoura e a criação de cavalos. Anos mais tarde, fundaram uma serraria e uma firma de construção. Dos irmãos Parolim, Antônio residiu na região, na chácara que denominou o bairro. Outras chácaras do início do século existiam na região. A lavoura servia basicamente para o consumo próprio, e a grande fonte de renda era a venda diária de leite. Nos anos 20, os herdeiros de Bortolo iniciaram o loteamento da área, formando a Vila Parolim. Os moradores eram brasileiros, italianos, poloneses e alguns ucranianos e alemães. Moradores que tinham suas atividades na cidade, geralmente assalariados. Oficialmente, a região do Parolim passou a integrar o bairro Nossa Senhora da Luz em 1947. A partir de 1968, passou a constar a denominação Parolim. No Corte Branco, subindo logo após a BR, tinha o Matadouro, que hoje é o Assoma. Em seguida, subindo a Salgado Filho, do lado esquerdo, já havia um grande projeto daquelas casas financiadas do BNH, uma vila muito grande, onde tem a Refipar hoje, ao lado da Refipar. Subindo, tinha o posto de gasolina, casas de residência muito pouca, casas comerciais também muito pouca, não existia banco, não existia posto um só. A estrada do Uberaba, atual Avenida Salgado Filho, ligava Curitiba a São José dos Pinhais e Santa Catarina, e foi este o eixo de desenvolvimento e povoação da região. Salgado Filho era uma casa a cada 200, 300 metros. Casa mais antiga dali, por exemplo, era a casa residencial e mercadinho do seu Antoninho Guibur. Isso desde 1930 e poucos, por aí. Os primeiros moradores se instalaram às margens da estrada, que dividia a região em duas partes, a alta e a baixa.
Na parte baixa, que era um extenso banhado, ficou o comércio, o que acelerou seu desenvolvimento. A parte alta foi ocupada por chácaras e sítios, que desenvolviam a lavoura e a criação de gado, que abastecia a cidade de Curitiba, tanto de leite quanto de carne bovina. E tinha o Pedro Spack, que existe até hoje, que é tradicional. Pedro Paulo Spack, tradicional, casa de madeira, antiga, velha, muito cupim, mas mantém ainda aquela velha tradição de antigamente, as melhores chachichos, os melhores, aquele prato polonês, como é que é? O pirogue, cadeira de palha, vara de pescar, tábua de passar roupa. O casal Leopoldo e Hilda Brunkov foi um dos primeiros que se aventuraram a residir no Uberaba, preservando a casa que construíram na década de 30. A Sociedade Bola de Ouro, uma sociedade muito boa, muito tranquila, né? Assim, naquela época você dançava, tomava cerveja, conversava com os amigos. Hoje tudo diferente, a música era ao vivo. Os japoneses já tinha muitas chácaras de japoneses para cima da Vila São Paulo, ali na região do Uberaba. Já moravam muitos japoneses tradicionais de chácaras, que eram uns conservadores, né? E ampliando cada dia o Clube Nikkei, né? Então, com piscina, salões, pista de atletismo até para idosos de 80, 85 anos, né? Porque até hoje se pratica lá no Nikkei atletismo para idosos, né? Em 1953 é construída a Igreja de São Paulo Apóstolo, ponto de encontro dos moradores. Naquela época, em 57, 58, ninguém queria de graça, porque ela era conhecida como uma região de riscos, por causa da alta tensão. E todas as casas ali por perto, as poucas casas antigas que tinha ali por perto, tinha interferência em tudo, em rádio e tudo tinha interferência da alta tensão. Então, por isso não havia nenhum interesse de comprar, aonde que hoje se tornou-se uma grande avenida de um grande comércio, churrascaria ok, shopping. Demorou até 1947, quando era proibido vender leite cru, quando então abriu a usina onde o leite foi pasteurizado. Até lá, tudo era vendido leite cru. Cada de manhã passou por um fiscal e o leite foi testado para ver se tinha a gordura 3,5, se o leite não fosse batizado, sabe? Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no